Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. Tempo de História é um áudio que trata de acontecimentos históricos de forma simples. E no Tempo de História de hoje, a gente vai continuar a tratar das sociedades do Oriente Próximo, na Antiguidade. A gente vai continuar a falar a respeito do Egito Antigo. A história do Egito Antigo ela pode ser dividida em 3 períodos, que vão do terceiro milênio a.C. a 300 a.C. São eles o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Falando um pouquinho do Antigo Império, ele foi de mais ou menos 3150 a.C., quando houve a fusão dos dois reinos, do Norte e do Sul, a unificação do Baixo Egito com o Alto Egito. Com capital no norte, em Mênfis, daí o nome Império Menfita, e durou até mais ou menos 2400 a.C., momento em que os nomarcas, os chefes dos nomos, enfraqueceram o poder do imperador. Alguns aspectos desse período é o aparecimento da escrita hieroglífica, que era do domínio de sacerdotes, escribas e da realeza apenas. E o que quer dizer esse palavrão, né? Hieroglifo ou hieróglifo? O hieróglifo é a base da escrita desenvolvida pelos egípcios, que se ilustra através do que a gente chama de ideografia, de ideogramas, ou seja, ao invés de utilizarem um alfabeto constituído de letras que formam palavras para se expressar, as ideias eram expressas por desenhos, por ícones, por símbolos gráficos. E cabe lembrar que havia 3 tipos de escrita no Egito Antigo. A hieroglífica, considerada sagrada, que revestia templos e túmulos, as pirâmides, por exemplo. A hierática, usada nos documentos oficiais, escrita em papiros e em placas. E a escrita demótica, essa de uso popular. E abrindo um parênteses aqui, também cabe lembrar que boa parte da história egípcia só foi recuperada a partir da descoberta da chamada Pedra de Roseta, um granito encontrado perto da cidade de Roseta, no Egito, em 1799, por soldados franceses de Napoleão Bonaparte, os quais, após serem derrotados pelos ingleses, entregaram a pedra que hoje está abrigada no Museu Britânico em Londres, na Inglaterra. Essa pedra ela data de mais ou menos 196 a.C., momento em que o Egito era dominado pelos gregos no período ptolomaico. E qual é a importância da Pedra de Roseta? A importância dessa pedra para a história do Egito é que nela foi inscrito o mesmo texto em 3 grafias diferentes, em grego antigo, hieróglifo e demótico. E dessa maneira foi possível a decodificação da escrita egípcia de mais de 3.000 anos atrás. Fechando parêntese. Bem, além da escrita, o Antigo Império é caracterizado também pelas construções monumentais, como as pirâmides. Abrindo um parênteses aqui, eu não vou abordar todos os mistérios em torno das pirâmides, que de tão impressionante construção há quem as atribua até mesmo para seres extraterrestres. Fechando parênteses. Mas cabe destacar que tais pirâmides elas eram tumbas, eram templos mortuários, uma espécie de um grande mausoléu, para abrigar corpos mumificados. Abrindo um outro parêntese, ainda hoje não se sabe ao certo a respeito do processo de mumificação, mas os sacerdotes egípcios dominavam técnicas de preservação dos corpos. O processo de mumificação ele era demorado e consistia mais ou menos em 3 partes. A primeira era a limpeza, quando o corpo era lavado e retiradas as vísceras, como o intestino, o cérebro também, mas outros órgãos eram preservados, como o coração, porque para os egípcios, no coração era onde residia a inteligência e as emoções. A segunda etapa era a desidratação, que era a fase mais longa, quando o cadáver ele era coberto por natrão, que são cristais de sal, por 40 dias. E a última etapa,
O corpo ele era enfaixado com bandagem de linho branco. E depois o corpo ele era colocado num sarcófago, uma espécie de um caixão todo decorado. Agora, por que toda essa preocupação com a preservação de corpos? Os egípcios eles acreditavam na vida após a morte. Porém, para se alcançar tal vida, antes o morto seria julgado no tribunal de Osíris. Segundo o livro dos mortos, quando um egípcio morria, ele era recepcionado pelo deus Anubis, que é o deus dos mortos, o deus da mumificação, do embalsamamento, um deus híbrido, com corpo humano, mas cabeça de chacal. Então, o coração do morto ele era colocado por Anubis numa balança da deusa Maet, a deusa da justiça, esposa de Tote. E na balança, o coração ele tinha que ter o mesmo peso de uma pena de avestruz. Se o coração fosse mais pesado que a pena, ele seria devorado pelo deus Amut, o deus com cabeça de crocodilo, corpo de leão e de hipopótamo. E tudo isso era registrado pelo deus Tote, o deus da lua, que era marido da deusa Maat, o escrivão do tribunal. E se o coração fosse leve, significaria que a pessoa teve uma vida justa. E assim, o morto seria conduzido pelo deus Horus, o deus solar, dos vivos, do céu, a mais importante das divindades, que tem cabeça de falcão e corpo de homem, até o veredito final de Osíris, pai de Horus, casado com Ísis, que é a deusa da terra. E assim, Osíris permitiria a entrada do morto no seu reino. Fechando parênteses. Agora, voltando para as pirâmides. E quem era sepultado nas pirâmides? Todos eram sepultados nas pirâmides? Não. Eram poucos os que tinham o privilégio de serem sepultados em pirâmides. Eram sepultados nas pirâmides os faraós, sumos sacerdotes, que eram os sacerdotes supremos, os chefes dos exércitos e também os magistrados, uma espécie de juízes. E é interessante dizer que muitos faraós eram enterrados com seus escravos e também com seus tesouros. E daí os chamados enigmas das pirâmides, escritos nas esfinges que desafiavam os intrusos, nada bem-vindos, que invadiam as pirâmides em busca dos tesouros, com frases como, por exemplo, decifra-me ou te devoro. Porque se dentro das pirâmides eram abrigados tesouros, isso atraía muitos ladrões, muitos aventureiros. Então as pirâmides elas eram construídas com vários corredores que formavam verdadeiros labirintos, cujo segredo da saída, muitas vezes, era do conhecimento de um único sumo sacerdote para evitar os saques. E abrindo aqui um outro parêntese, as pirâmides elas não foram exclusividade dos egípcios. Em outras partes do mundo também se encontram construções semelhantes, como aqui na América, onde povos pré-colombianos, os nativos que viviam aqui antes da chegada de Cristóvão Colombo, dos europeus, como os astecas que construíram pirâmide em Teotihuacán, no atual México, ou a pirâmide de Tikal, na Guatemala. Porém, essas teriam uma função mais ritual. Um templo onde muitas vezes os sacerdotes realizavam sacrifícios humanos como oferenda aos deuses. E é interessante que a antropologia cultural ela se debruça sobre essas coincidências tentando entender como esses povos de diferentes partes do mundo teriam produzido culturas tão semelhantes. Eles teriam construído uma mesma resposta quase que inconscientemente ao meio onde eles viviam, ou eles teriam de alguma forma entrado em contato com essas culturas distantes e reproduziram-nas. Fechando parênteses. E um outro aspecto místico das pirâmides está no local da sua construção, na margem oeste ocidental do rio Nilo, no chamado Vale dos Reis, próximo à antiga cidade de Tebas, na direção do poente, simbolizando os raios do Deus Sol, brilhando para a terra. E muito provavelmente você já deve ter visto
pelo menos uma das 3 pirâmides mais famosas do Egito, construídas em Gizé, para os faraós Quéopes, Quéfren e Miquerinos. O segundo período do Egito Antigo é o Médio Império, que começou por volta de 2040 a.C. e foi até 1580 a.C. Nesse período, a capital passou a ser Tebas, constituindo então o chamado Primeiro Império Tebano, e foi caracterizado pela expansão para o sul, em direção à Núbia. E esse período se encerrou no século XVI a.C., quando o Egito foi conquistado definitivamente pelos Hicsos, um povo semita vindo do norte que se estabeleceu no delta do rio Nilo, aonde construiu uma cidade fortificada, a cidade de Avares, e eles cobravam impostos dos egípcios. Com os Hicsos, os egípcios aprenderam a usar cavalos, uma espécie de carro de guerra, carruagens que eram movidas pela tração animal, a produzir objetos de bronze mais resistentes do que os de madeira e pedra, ou até mesmo outro metal como o cobre. E o último período foi o período do Novo Império, que começou por volta de 1580 a.C., com a expulsão dos Hicsos sob o comando do faraó Amoses I, e a reunificação do Egito, cuja capital passou a ser Tebas. Por isso, o Segundo Império Tebano. Um período marcado pela prosperidade, com o aprimoramento do sistema de irrigação, a expansão das fronteiras e maior atuação dos comerciantes, inclusive de escravos. E já na época tardia, as últimas dinastias se encerraram por volta de 332 a.C., com a conquista dos macedônios. Em uma última reflexão, cabe a gente pensar que toda aquela monumentalidade egípcia, como a construção de canais, diques, a construção das pirâmides, ela se deu graças aos povos escravizados. Como, por exemplo, conta a passagem bíblica a respeito de Moisés. Moisés, que havia sido criado no palácio junto ao faraó Ramsés, por ter sido encontrado abandonado no rio pela irmã de Ramsés. E quando adulto, Moisés seria aceito a incumbência, a tarefa divina de libertar o seu povo hebreu da escravidão no Egito. E daí vem aquele célebre episódio bíblico onde Moisés teria aberto o Mar Vermelho, por onde conseguiram escapar os hebreus, escapar dos soldados do faraó. E essa passagem é justamente a Páscoa judaica, o Pêssah, a passagem, a festa da libertação. Lembrando que os judeus não celebram a Páscoa cristã, até porque os judeus antigos não teriam acreditado que Jesus seria o Messias, o Filho de Deus, enviado à Terra. E, portanto, os sumos sacerdotes asseguraram a crucificação de Jesus junto ao Império Romano. Lembrando que para o Império Romano, Jesus seria um rebelde, pensando que em algumas passagens bíblicas, Jesus ele se colocava contra, por exemplo, a cobrança de impostos feita no Império. Portanto, a Páscoa cristã celebra a paixão de Cristo, aquele momento de todo o martírio vivido por Jesus Cristo, sua morte, preso em uma cruz, e principalmente a Páscoa celebra a ressurreição de Cristo no terceiro dia. Bem, esse foi o Tempo de História. Eu fico por aqui. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal do YouTube Tempo de História por Tatiane Tereza. Siga a nossa página no Facebook e a conta do Instagram e do Twitter. Até a próxima!